Go. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Galacta! E aí, rapaziada que nos ouve? E aí, Vi? E aí, Leandro? Estamos novamente aqui, nosso Obsessões, desta vez para comentar os filmes do Reserva Imovisão. Uma parceria Obsessões e Reserva. Hoje nós vamos falar sobre dois filmes que estão saindo aí na reserva, e eu vou, como de praxe sempre, vou começar fazendo a sinopse de cada um deles, beleza? O primeiro filme chama Pérolas aos Porcos, um filme de Ana Cazenave Cambé, que conta a história de Esther, que acabou de completar 18 anos, não está mais na escola e separada de sua família, ganha dinheiro fazendo pequenos trabalhos no sul da França. No verão, ela se apaixona pelo parisiense Jean. Pronta para fazer qualquer coisa para agradá-lo, ela vai a Paris e inicia uma jornada em uma cidade onde não conhece ninguém, recebendo abrigo de freiras em um convento. Esther descobre um tipo diferente de devoção. Oh, o nome em francês é... Como é que é? De l'or au chien, que é o ouro aos cães, que é referente àquele da religião lá. Eu já leio lá o artigo do livro da Bíblia Sagrada lá de vocês. O outro filme que a gente vai comentar hoje, cara, é o Solo Vermelho, que é baseado em eventos reais e no desastre Lama Vermelha, que foi destaque em notícias do mundo inteiro. Nur, uma jovem enfermeira, acaba de ser contratada na fábrica de produtos químicos em que seu pai é um veterano. Cuidando da enfermaria, ela descobre segredos e arranjos escondidos entre os sindicatos, políticos e líderes da indústria. Mentiras sobre lixo poluente, funcionários doentes e acidentes de trabalho. Agora a jovem terá que escolher entre a lealdade a seu pai ou tornar-se uma delatora. Em francês, somente Rouge, não Soleil Rouge. Somente Rouge. Esses são os filmes de hoje, do cardápio de hoje, e eu queria chamar os nossos especialistas gastronômicos aqui, cinema mundial, Leandro e Vitor, para comentar o que eles acharam desse filme. Meninos, uma primeira rodada, boa noite. O que vocês acharam, impressão geral, dessas pérolas e desses vermelhos que estão aqui hoje? Vamos começar com Pérola, Lê? Vamos, né? Podemos. Vamos, então. Putz, o Pérola é um filme difícil, né? São 3 fases que mostra da Esther. Essa jovem, 18 anos, começa uma cena de sexo na praia, super explícita, muito forte, mas muito solar, né? É o começo muito solar. Eu sei que essa sinopse deu vários spoilers do filme. Assim. Pois é. Os plot twists estão todos na sinopse. Na sinopse. Se você quiser, pula a sinopse do Fernando e vai direto no filme. Porque com spoilers, né? Não, porque eu fui ler depois da sinopse e falei, caraca, eles falaram da parte religiosa, porque é uma coisa chocante. Eu vi o filme sem ler a sinopse. Então, achei que foi importante para mim ver o filme sem saber de nada. Porque ele são 3 fases, né? São 3 atos do filme mesmo. É bem dividido mesmo. Que é essa primeira fase mais solar. Ela trabalha ali em bares e restaurantes como garçonete. Mas está vivendo ali uma paixão de verão. Basicamente é isso. Uma coisa juvenil. Daí, quando ela vai para Paris buscar esse Jean, muda todo o clima. Parece que é sempre noite. Está sempre escuro. Porque você não acredita que ela vai se jogar para Paris da maneira que ela se joga no filme. Jamais. Porque, assim, no começo parece um filme de adolescente, né? Aquele coming of age esperado, né? Normal. Tipo, jovem, se dando mal, com relações amorosas. E ela entra numa bad vibe ali total, porque o Jean não tá tão apaixonado por ela assim, né? É aquele amor de verão mesmo, me parece. Um pouco isso, né, Lê? O Jean, na verdade, ele... Tá nem aí.
Ele não tá nem aí, ele representa o comedor ali, né? Ele tá ali Um para homem lindíssimo até, né? lindo, ela também muito bonita. Mas ele tá ali para cumprir as férias dele, tipo, vou sair com todas daqui porque eu não tenho relação com esse lugar e depois eu vou voltar para Paris. E aí, quando você fala Paris, né? Você acha que Paris é só lá o Quartier Latin, né? Paris não É é. a torre e só, mas Além não. dos arrondissements, né? Assim, porque ele mora numa periferia de Paris, né? Que não é nada bonita. E, e ela vai se enfiar lá nessa rua porque ela tem só o endereço dele, né? E, enfim, pelo menos isso eu não vou contar. Como ela Acho que é chega legal lá, não contar, como porque o ela filme chega lá. tem isso. O filme vai por esse caminho mesmo, um pouco mais melancólico, essa segunda parte, é mais melancólico, porque ela está se vendo totalmente desamparada, né? Ela está sozinha numa cidade grande, ela não... Acho que o filme é bem sobre solidão, né? Acho que se a gente puder falar o que é o filme, é sobre solidão. Né? Ela é muito solitária mesmo, né? Uma solitude bem desamparadora, né? Ela está bem desamparada, né, Lê? Ela tá desamparada e eu acho que também o filme é dessa personagem sozinha, mas é um filme sobre decepção, a decepção da transição para a vida adulta, sabe? Porque o que ela vive ali com o Jean é uma coisa infantil, né? O cara apareceu e eu tô apaixonada. Tanto que não tem muita lógica, né? Ela romantiza muito o que ela vive ali com o Jean, e nas primeiras cenas, aliás, na primeira cena você vê que é só sexo e um sexo violento, né, para ela, assim. Só que ela não percebeu o grau de violência que ela está sendo exposta. É E um para amor, ela, é um amor de verão mesmo, né? E ela tá apaixonada, ela se apaixona, aquele amor de pica, né? Como a gente fala literalmente, assim, porque é isso. Quando o homem tá apaixonado, é aquela chave de bucetas. Quando não, é isso. Basicamente é isso. Mas é juvenil mesmo. E ok, ela é uma menina de 18 anos. Quem nunca, né? é, não sei, quem nunca. Você aí, comenta aí embaixo, dá o seu veredito de quem nunca viveu um amor de pica. Mas não é isso, filho. Não, Vem não é, cá, não é. eu acho que o nome é muito forte, né, meninos? Pérolas aos porcos remete a uma passagem bíblica, né? Mateus, capítulo 7, versículo 6. Eu sei porque eu fiz catecismo. Não, eu sei porque vocês falaram antes aqui da nossa gravação. Mas esse versículo ele é muito bonito, porque ele fala o seguinte, olha só. Como eu gosto de citar coisas, eu vou citar o versículo, tá? Abre aspas. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, despedaçarão. Puta, zoou tudo, né? Como eu li errado, ficou uma merda a citação. Mas, enfim. Deu para entender, deu para Como é entender. que vocês acham que esse nome do filme reflete essa citação? Por quê? Porque o cara não colocou isso a esmo, né? A Deus dará. Ele tem uma intenção aí. Por que o diretor colocou esse nome e essa citação bíblica? Seria a Esther uma pérola que se deu ao porco do João? Do João não, do Jean. E ele usa esses nomes, né? É a Esther, você fez catecismo, né? Então tem a Esther, que está lá no Primeiro Testamento, e tem o Jean, que está no segundo, tem um evangelho, né? Do João. João. Ai, tem esses caras? Nossa, eu nem sabia, velho. É que nesse dia você não foi. Faltei, cara. Eu tava na zona rural de São Paulo. Não no Sabe que eu arrondecimento de São fiz Paulo. crisma? Não tem nada a ver, mas quando eu fiz crisma, eu fiquei de recuperação.
Melhor da noite. Eu tive que ler os 5 primeiros livros da Bíblia, tipo, num final de semana para fazer lá um teste, porque eu não ia, porque era domingo de manhã. Eu falava, Mas sábado à noite eu saio, aí de manhã eu fico cansado. O cara que dava lá o catequese achou isso um absurdo, de eu ser tão falar a verdade, assim, tinha que dar uma desculpa mentirosa. Mas eu estava na igreja, eu não podia mentir. só para lembrar, é a diretora, tá? É uma mulher que acho que é legal mostrar isso, que é a Ana Casavete Cambé. O primeiro filme dela como diretora, eu achei bem potente, assim, o filme como direção, mas a própria sinopse já fala a relação religiosa que vai acontecer no filme. Como eu vi o filme sem saber de nada, eu acho que depois fechou a conta do nome, né? Essa lógica dessa citação bíblica que o Fernandinho leu. Acho que essa última parte, que é esse terço final, que é um pouco desse desespero pelo desamparo, né? Ela acaba caindo, como a própria sinopse fala, num convento ali de freiras, né? E é acolhida por elas, porque ela está sozinha em Paris, ela está abandonada, ela não tem onde ficar, ela acaba caindo lá, né, nesse convento e as freiras cuidam dela. E ali gera uma outra relação humana ali, mais complexa, acho que até do que todas as outras anteriores, que é difícil não cair até em spoilers, então acho que não vamos falar, vamos só deixar o gostinho mesmo, que vale a pena ver essa relação dela com essa espiritualidade ou essa não espiritualidade, daí depende do ponto de vista que você quiser ter sobre a Esther. Eu nem sei exatamente a Esther bíblica, se ela tem alguma relação um pouco complexa com a religião em si, com Deus e tudo mais, mas a atuação da menina chama Talula Cassavetes, a atriz. Muito boa, muito jovem, mas muito potente. Ela tem uma expressão muito importante, né? Ela tá bem doada ali no papel. Acho que ela mostra esse desamparo, esse desespero, essa solidão no olhar, nas atitudes, no toque. Acho que achei bem sensível, assim. Começou com uma cena tão forte de sexo, né? E depois cai para um mundo religioso que também tem ali seus problemas que não são escondidos, né? De jeito nenhum, mas eu achei uma jornada muito bem fechada do começo ao fim, assim. E aí, Lei, o que você achou mais? Eu concordo contigo, acho, dessa ideia da jornada, mas para mim tá uma transição que é muito bonito de ver, assim. É quando o personagem começa um e ele termina outro. Porque para mim parece rito de passagem, assim, o que ela está vivendo ali. E eu sinto que nesses momentos parece que você vai encontrar alguém que vai te dizer uma coisa ou vai agir com você de alguma forma e aquilo vai te dar um impulso, né? Ela acabou de completar 18 anos e ela acabou de viver a primeira decepção amorosa. Então, ela, vamos dizer assim, ela é uma terra fértil para uma mudança, assim, porque ela tem a força da juventude e também esse impulso que uma decepção causa. E a partir desse impulso, ela cai num outro mundo. E ela vê uma outra perspectiva de mundo que talvez para ela não fosse não fosse possível, não fosse tão próxima, senão por conta da situação em que ela se encontrava e onde ela pôde bater. Seria outros desdobramentos do filme, eu acho o final muito bom. Outros desdobramentos do filme seriam muito panfletários. E o filme não termina falando de A ou de B, né?
Ela tá aí, ela tem 18 anos, então ela experimentou uma coisa e a partir dessa experiência ela vai viver outras coisas, só que com uma perspectiva, acho que mais adulta dela mesma, sabe? Parece uma jornada de amadurecimento. Então, por isso o filme é bom. E o filme é muito bonito, como o Vitor falou, tem os 3 quadros, né? Então, você tem a praia, você tem o lado B de Paris, vamos assim dizer, e você tem esse claustro. Então, parece que são 3 estéticas muito diferentes, porque para mim não tem como não relacionar com o Handmaid's Tale, né? Entrou uma mulher no convento, eu já penso que vai ser aquilo lá. E não só, não só, entrou uma mulher, e ainda bonita no convento, eu falo, coitada. Mas não é só aquilo. E é isso, eu gostei de ver, acho que vale a pena, assim. Bom filme. Também Você acho. falou que é o primeiro filme da diretora? É. Nossa, sensacional. É um filme muito bem arquitetado, bem arquitetado. Não tem outra palavra. Se Pérola aos Porcos é um filme um pouco mais cheio de quadros, como vocês disseram e tal, Solo Vermelho é um filme mais direto, né? Mais papo reto. Mostra que veio e tal. O que vocês acharam? O que você achou, Leandro? Me conta, o que você achou? Sabe o que eu quero achar? O nome da atriz principal. Você tem aí, Vitor? Procura ela aí, porque eu não achei, mas ela faz uma série francesa que é uma comédia e ela é super divertida nessa série. Então me surpreendeu vê-la num papel mais dramático. E qual é a série? Eu até pensei, eu assisti alguns capítulos. É uma série de troca de casais, assim, foursome, assim, uma coisa assim. E, e me surpreendeu vê-la nesse papel. Eu tinha pensado até que ela estava no De Pourcent, mas não é, ela não tá. Mas ela também trabalha numa agência de Paris e tal. É um filme baseado numa história verídica, num desastre natural que aconteceu, natural não, num desastre provocado por uma falta de consciência ambiental aí das indústrias, que a gente sabe que isso deve rolar mundo afora, né? Nós mesmos, a gente não sabe o que a gente faz com os nossos dejetos, que são, de certa maneira, inofensivos, não sei, sabe? Mas se você, por exemplo, não separa suas pilhas, cara, tô já mandando a papo reto, né? Essa coisa de contaminação de solo é uma coisa que eu acho que deve ser difícil de administrar mesmo. Eu não me imagino, num, eu não me imagino trabalhando como um cara que está pensando esses dejetos da indústria com uma solução na mão. Não defendendo que, tipo, tem que jogar no lago como fazem no filme, ou como fizeram mesmo nesse caso aí que aconteceu na França, mas essa é uma questão, né? O filme traz questão ambiental e tudo que uma questão ambiental desdobra, não só do ponto de vista da poluição, que é meio óbvio, mas do ponto de vista que uma empresa ela mantém funcionários trabalhando. Então, quando você é um líder ali dentro daquela fábrica e você, por décadas, esconde isso para que os funcionários mantenham os seus empregos, você é tido como um herói dentre aqueles funcionários. Quando vem alguém que vai dizer não, você não é um herói, você é, na verdade, o grande vilão, porque as pessoas estão tendo câncer, as pessoas estão morrendo,
e você está criando todo um esquema com os médicos, com os enfermeiros, com o governo, né, e com essa empresa, para manter essa atividade que está matando as pessoas, e não só matando as pessoas, tá? Matou um lago inteiro, assim. Então, a gente fala das pessoas porque a gente ainda tem um ponto de vista muito humanista do planeta, que pode ser um ponto de vista absolutamente equivocado, porque talvez outras espécies sejam muito mais importantes que nós para manter isso aqui no universo como está, né? Não vou falar de pé, porque a Terra não está de pé. E então é esse dilema. É o dilema de uma filha que consegue um emprego na fábrica que o pai trabalhou a vida inteira, e o pai a vida inteira sabia do problema ambiental que aquela empresa causava, e de um pai que a todo custo tenta manter aquele emprego, porque aquele emprego formou a família dele, formou várias famílias durante décadas. Então, é esse dilema da personagem principal, que é a Nur, né? Ir contra o pai e contra a empresa, ou repetir um pouco a história do pai e continuar abafando o caso. É um dilema ético que o filme coloca. E fica muito em cima desses dois personagens, da filha, que é a Nur, e o pai, que eu não lembro o nome. Mas você vê que a fábrica, falando do diretor, já passo para o Vitor. Na fábrica, você olha as pessoas, você não vê e me desculpe pela expressão, mas você não vê o fenótipo europeu na fábrica. Você vê que a Nur, ela tem descendência negra, né? Você vê que o pai dela é o que a gente pode dizer assim, que é um árabe, e é muito difícil falar isso, né? Assim, sem cair nos estereótipos. Mas o filme traz essas imagens. E fala um pouquinho, então, do diretor, que ele não é francês, né? Ele é franco-argelino, né, Vitor? Tem isso. A atriz é Zita Harot. Não sei como fala exatamente. O Lê trouxe essa parte, e quando fez uma pergunta, é um filme mais direto mesmo, que ele vai direto ao ponto mesmo. Não fica enrolando. Aliás, os dois filmes são muito curtos, né? Tem acho que 90 minutos os dois, assim. São filmes que você vai matar rapidinho, assim. Dá para ver um atrás do outro. Não que eles conversem entre si, mas são filmes curtos e muito bons. Eu acho que esse daqui, o Solo Vermelho, ele traz toda essa parte igual o Lê falou, mas também eu acho que é muito uma relação pai-filho ali muito interessante. A relação da filha com o pai é também uma jornada, como outro filme, mas uma jornada de humanização, acho mesmo, porque o pai era como um herói, era como um exemplo, um espelho, era um grande médico de uma empresa que prezava pela qualidade de vida dos funcionários, e ela entra lá como enfermeira e começa a ver um monte de merda. Então ela começa a desconstruir a figura paterna heróica, né, que é construída um pouco no começo, e ela vai aos poucos vendo a realidade. E o filme não é aquele filme, pelo menos a meu ver, panfletário sobre a parte de sustentabilidade. Não é aquela coisa, não, temos que salvar o planeta. Claro que tem toda essa questão, mas a questão sobre o emprego das pessoas e o capitalismo que está imposto ali, seja pela parte sindical, pela parte do Partido Verde, seja pela parte dos donos da empresa, da parte do capital mesmo, estão todos ali concomitados, estão todos ali na mesma bolha. E acho importante até falar, porque em certo momento eles citam extrema esquerda é uma coisa, extrema direita a gente vai ser o quê? Extrema verde? A gente não pode ser extremo verde. Então, é uma baita crítica a um partido que é um partido um pouco menor lá na França, né?
ele acaba atraindo poucos votos, mas são vozes sempre barulhentas, digamos assim, vai. A parte sobre sustentabilidade, sobre ecologia, sempre é uma pauta mundial, acho que global, mas ela acaba sempre caindo em descrédito de alguma forma, né? Não estou falando isso com positivismo, não é? Pelo contrário, eu acho que é algo que é central, deveria ser central em qualquer campanha política, em qualquer campanha humanitária, né? De como ser humano, como civil mesmo, a gente devia colocar isso como pauta principal da nossa vida. Igual a gente não mal sabe para onde vai nosso xixi e cocô, a gente vai ficar preocupado da empresa química que ela faz com os dejetos. É um pouco dessa responsabilidade mesmo que a gente fala, de comprar coisas que a gente joga no lixo. Pô, eu preciso de uma caixinha que dentro vem uma pasta de dente. Para que é aquela caixinha? Aquela caixinha inútil. A gente não se dá conta do volume de lixo que a gente produz para nada. Seja para ser uma caixinha bonitinha, para atração ao marketing, ou seja mesmo para proteção do... Estou falando da caixinha, mas é um exemplo banal e pequeno que... Para que tem aquela caixinha? É uma coisa tão pequena, tão boba, mas mostra o todo. Porque ali a gente está falando de uma empresa química, de produtos químicos, isso é real, né? A gente teve depois aqui em Brumadinho, o problema todo com a Vale, que destruiu uma cidade toda, destruiu toda uma manancial de um rio, que sabe-se lá Deus se será possível recuperar. E a gente está falando de um caso aqui do lado. Foi aqui. A gente está vendo um filme na França que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Um lago que ficou vermelho, radioativo, não sei nem exatamente se é radioativo, mas poluente, gerando câncer, gerando morte, gerando queimaduras nos funcionários. Só que tem essa lógica. Se não tiver aquela empresa, aquelas pessoas estão todas sem emprego. A necessidade de ter um partido verde em qualquer país do mundo mostra o quão essa questão central não é central. Eu acho que isso é muito importante no filme, é muito importante. É claro que tem uma crítica ao capitalismo gigantesca, não poderia ser diferente, mas é legal que ele não aborda um lado, ele não tem um lado. Claro que a Nur, que é a principal, ela é o ponto central do filme, ela é essa chave de tentar mudar o planeta, vamos colocar assim, né? De mudar aquela situação, de dar melhores condições de trabalho para aqueles funcionários, mas dependendo da forma como aquilo é abordado, principalmente com o uso da imprensa de uma forma sensacionalista, ela pode quebrar a empresa e aqueles empregos todos serem quebrados e serem milhares de pessoas, de famílias, ficarem ao desalento. Então, é algo muito difícil. O que você acha, Fê? Mesmo só de ouvir a gente falar. Eu acho que, assim, entre o ficar adulto, se tornar adulto, e o conflito ético de ela dedurar o pai dela, ou ficar do lado dela, ou essa pauta de ambiental versus a necessidade das pessoas trabalharem, eu prefiro, no meu momento atual, a transição do estado jovem para o estado adulto, por mais traumático que possa ser. Por isso que eu fico com pérolas aos porcos, assim. Esse debate de ecologia versus trabalho, né, é um pouco... Eu não sei, a gente ainda não conseguiu solucionar, encontrar uma fórmula de um ótimo de Pareto para resolver isso, saca? Acho que a gente não vai encontrar assim. É a mesma coisa você pegar a Amazônia. Eu vi um documentário recentemente sobre os caras na Amazônia que cortavam as árvores da Amazônia para vender as árvores da Amazônia. E aí tinham algumas pessoas, algumas ONGs, algumas pessoas com bandeiras criticando essas pessoas. Só que o cara mora na Amazônia. É ele que vive da Amazônia. Ele não tem outra forma de conseguir o trabalho que não aquele. Quem é o cara da ONG que vai chegar e apontar o dedo para esse cara falando que ele é
tá cortando as árvores da Amazônia, tá ligado? Eu acho que tem muita coisa antes que a gente precisa conversar para a gente começar a falar de preservação da natureza, tá ligado? Condições de vida para todos os seres humanos básicas têm que ser atendidas, as pessoas têm que ter saneamento básico. Aí sim a gente pode começar a falar de tipo, outras coisas, sabe? Eu vejo assim. Então, eu não sei, Solo Vermelho me chamaria menos atenção nesse momento, assim, sabe? Eu acho que é meu estado de vida, assim. Eu prefiro o osso doer porque tá crescendo, sabe? Tipo assim, se você aquelas tragédias de amor que faz você crescer pra caramba. Certamente a Esther vai se tornar uma pessoa muito melhor depois do que ela passou, tá ligado? Ela não vai ser mais uma mina trouxa do interior da França. Vai ser uma mina mais firmeza agora, mais esperta, tá ligado? E o Jean vai ser o cara otário que sempre foi, talvez. Prefiro eles. Prefiro os porcos do que o ecossistema hoje em dia, o ambientalismo. E aí, vamos para os nossos tops? Mas vamos recomendar, então, que todo mundo veja os 2 filmes, né? Lá no Reserve Movision. Acho que são 2 filmes bem diferentes. Os 2, né, falados em francês, se passam na França. Eu acho que são 2 experiências diferentes, mas 2 experiências bem interessantes, bem boas. Não sei, né, Lê? Eu achei 2 filmes bem diferentes, mas os 2 com potência. Eu acho que os 2 são bem potentes. Sim, eu fico assim, passado com a atuação dos atores e atrizes franceses, né? Eles têm uma escola de atuação que é magnífica, magnífica. Acho até muito parecida com a brasileira, sabe? Eles trazem um realismo da emoção para a tela que eu acho muito bom de ver. E aí, quando você vê que são atrizes, as principais atrizes, elas são jovens, você fala, nossa, que país, né? Assim, formando país, porque vamos usar a França, porque é a língua francesa. Mas como eles formam bons atores e atrizes, eu acredito, sabe? Eu acredito muito. E como o cinema francês também já não tem sido mais tão francês, né? Você pega o meu nome dele, o Farid Bentomi, né? Ele é franco-argelino. E cada vez mais a França vai tendo essa cara, né? Os imigrantes estão fazendo arte, ou os filhos dos imigrantes, né? Eles estão dando a cara da França e mostrando uma cara para a França do mundo que é muito interessante de ver, né? O Gaspar Noé, que a gente já comentou o filme dele aqui, é um exemplo disso. E esse Farid Bentomi, ele também é um exemplo disso, né? Um olhar de uma França que é contemporânea, porque a França contemporânea não é dos franceses, ela é dos franceses, sim, mas ela é dos imigrantes, né? Quando a gente comenta muito aqui esportes, né? E quando a gente vê qualquer seleção da França, a gente já não vê mais tanta gente branca. Só Você pensar vê. que o Zidane, que é o, sei lá, o maior jogador francês, alguns falam de todos os tempos, é argelino, ele é nascido na Argélia. Ele optou por jogar pela França, ele tem pais, ele morou lá, mudou para lá muito cedo, mas é isso, né? A Argélia, que foi uma colônia, é isso, acho que é muito bem colocado. Essa atriz, ela é de descendência jamaicana, a atriz do Solo Vermelho. Então, olha, um diretor com raízes argelinas, uma atriz com raízes jamaicanas, fazendo um filme francês sobre essa França atual. Acho muito... E o próprio Jean, do filme anterior, é um negro belíssimo, né? Um Orfeu ali, trazendo o outro filme
também brasileiro e francês, né, o Orfeu Negro, colocando também em pauta. Eu acho que tem muito disso mesmo, Lê. Acho que é bem colocado essa visão. Os filmes não abordam exatamente sobre essas questões, mas tá lá para a gente ver. Muito bom. Então vamos nessa, vamos fazer nossa rodada de recomendações aqui, que é o que o povo que nos ouve quer. É o que a massa nos pede todos os dias nas redes sociais. Então vamos lá. Vai começar por mim. E uma recomendação minha na Reserva Emovision é um filme brasileiro chamado As Boas Maneiras. Um filme delicioso, que começa super bem, parece que vai ficar numa parada meio racial, só que depois a parada fica totalmente diferente. E no meio do filme você tá falando what the fuck, eu não tô entendendo nada, que filme brisa. E é bom pra caralho. Uma mistura de suspense, terror, sei lá com o que mais. Boas interpretações, boa direção, boa fotografia. Um filmaço. Você viu, Leandro, como de praxe, é Café com Leite, vai ficar por último. Você, qual a sua recomendação na reserva? Boa recomendação, o filme da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Eles são os grandes expoentes do cinema de terror brasileiro da atualidade, então... E tá lá, na Reserva Imovision, a hora que você quiser ver, cola lá. Eu vou fazer um gancho um pouco do Pérola aos Porcos com o Clube, do Pablo Larraín, que é chileno, que conta a história de frades, padres que são isolados numa casa do interior do Chile porque eles cometeram abuso sexual. E a igreja não quer dar visibilidade para eles, eles tiram eles das cidades onde deu algum problema e colocam todos dentro de um clube, que é uma casa de campo, e é aterrorizante, assim, é muito pesado. Eu amo o cinema do Pablo Larraín, acho um baita diretor chileno, um dos grandes diretores da atualidade. Fala muito sobre o Chile, conversa muito com o Patrício Guzmán ali, porque ele faz várias referências, vários filmes dele fazem referência à ditadura chilena. Então, acho que vale muito a pena ver o Clube. Tem outros filmes, se não me engano, do Pablo lá, no Reserva, mas é um filmaço. Esse O Clube é um filme impactante. E você, Leandrito? Eu vou recomendar o cara que eu acho que hoje é um dos maiores gênios do cinema vivos, assim, que é o Roy Anderson. Sei que o Fernando discorda, mas no Reserva Imovision tem o Sobre a Eternidade, que eu acho que é o penúltimo filme dele. Penúltimo filme dele. E ele leva o nome do cinema sueco que vive. Vive. Então é o Sobre a Eternidade, um filme que traz a banalidade de ser humano, traz também a grandeza de ser humano, e, e é um passeio mesmo pela alma e pelo cotidiano ao mesmo tempo. Vale a pena. Sobre a Eternidade, do Roy Anderson. Muito boa recomendação. Nunca tinha ouvido falar no nome desse diretor fila da puta. Eu pensei que fosse aquele cara que canta Pretty Woman, mano. Mas não. Não. O Leandro é sempre um poço mais profundo. O Roy Anderson não é aquele do Pombo? É um dos nomes mais bonitos de filme do planeta Terra. Ou no galho refletindo sobre a existência. Ah, é horrível esse cara. É horrível ele. Ele tem o Vivos, não tem? Tem. Caralho, é o anterior, antes dos pombos. De fato, de fato. Um pombo pousou num galho refletindo sobre a existência. Belíssimo Depois tem nome. um anterior a esse, é Nós os Vivos, inclusive. Sim. Eu tentei ver Esse filme, um pombo pousou no galho refletindo sobre a existência, é uma apoteose. O filme é maravilhoso. O filme é maravilhoso, Fernando. Não tem desculpa. Se você não, você não se concentrou na experiência. Eu vou me concentrar mais. Essa é a maravilha do cinema, né, cara?
É isso, meninos. Temos mais alguma notícia? Vocês querem falar mais alguma coisa? Colocar alguma coisa para fora? Então a gente fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Hoje foi um Pílulas Obsessões, parceria Reserva e Obsessões. Nós somos Obsessões, estamos nas redes sociais. Assistam esses filmes que nós recomendamos. Solo Vermelho e Pérola aos Porcos, que estão na Reserva e Movisão. São 2 bons filmes franceses da atualidade. E semana que vem estamos aí de novo. Valeu, um abraço, beijos, tchau, tchau.